você aqui de novo. Meu nome é Reginald Fuller e eu sou o apresentador do programa Grandes Histórias da Humanidade. No programa de hoje veremos a história de André Vinícius, um menino que hoje é contador de histórias, mas nem sempre foi assim. Você vai ver como uma pequena atitude pode mudar completamente a vida de alguém. Então, eu te convido para conhecer a história de André. Antes, um menino infeliz e agora, um dono de negócio e grande contador de história. No episódio de hoje de Grandes Histórias da Humanidade. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje eu quero contar para você uma história pessoal minha, de como eu me tornei esse especialista em storytelling, um contador de história. Uma pessoa que nunca foi diretor de cinema, que não é um Machado de Assis na hora de escrever um livro, que também não é publicitário, mas de alguma maneira eu entrei nesse mundo de cabeça. E hoje eu ensino várias pessoas como que você consegue contar sim uma boa história, como é que você consegue criar um bom conteúdo. Mas tudo isso começou com uma pequena ação, uma faísquinha lá no passado, que naquele momento não parecia nada, mas que levou eu dentro de uma aventura, de uma série de eventos que me trouxeram aqui para a Fantástica Fábrica Criativa. É muito daquela história de que um bater de asas de uma borboleta lá no Pacífico cria um furacão aqui na América do Norte. Muitas vezes você está começando algo agora que pode parecer não ter muito sentido, mas no final da tua jornada, essa tua pequena ação pode ter uma consequência enorme lá no futuro. Tudo começou em 2016, isso aí foi começo de 2016, eu trabalhava ainda no mundo corporativo, trabalhava numa empresa grande, eu tinha um bom salário, eu tinha um horário fixo ali, eu trabalhava das 8h30 até mais 6 da tarde, de vez em quando trabalhava um pouco mais, dificilmente tinha que trabalhar final de semana, então pode-se dizer que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Sabe quando você chega do trabalho e você sente que não teu corpo está cansado, mas teu espírito está quebrado, emocionalmente você se chega ali sugado. Eu sabia que eu não gostava daquilo que eu fazia ali dentro. Eu tinha potencial para mostrar, mas muitas vezes quando você está num lugar desse, você é cortado. Você não pode não só ser 100% de quem você é, mas você não tem muitas vezes a oportunidade de mostrar 100% do que você pode fazer. Eu queria fazer algo diferente, mas eu ainda não sabia o que. Eu trabalhava na área de desenvolvimento de treinamentos. Eu lembro que na época estava entrando muito essa moda da gamificação. Eu lembro que tinha um gerente nosso que chegou e falou assim, olha, a gente precisa implementar isso dentro dos treinamentos, então seria legal se vocês pudessem pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E eu entrei na internet ali, comecei a pesquisar e eu encontrei um curso na Universidade de Artes da Califórnia que falava sobre narrativa e desenvolvimento de histórias para jogos. Eu pensei, bom, já que a gente vai falar de gamificação, seria muito interessante eu saber criar um bom jogo ali para aquele treinamento. E um bom jogo sempre vem atrelado com uma boa história. Eu falava inglês fluentemente, para mim não seria um problema fazer essa especialização, ia ser por um curto período de tempo, eu ia ter troca de ideias com pessoas que também criavam histórias, criavam jogos, e eu sempre, na verdade, gostei desse mundo. Eu até quando era pequeno, quando era criança, eu pensava, nossa, quando eu crescer eu quero criar jogos para videogame, mas o mundo leva você muitas vezes para caminhos bem distintos e eu acabei trabalhando numa empresa com treinamento. Dentro desse curso eu lembro que a gente ia desenvolvendo vários pequenos projetos, né? Tinha que desenvolver um personagem, depois tinha que desenvolver o vilão, todo o perfil dele, e eu fazia isso durante meu tempo no trabalho. E essas atividades que eu tinha lá dentro, eu lembro que eram os pequenos momentos de felicidade que eu tinha naquela grande bolha de infelicidade que eu estava no momento. Eu adorava ficar ali desenvolvendo esse conteúdo, né, desse projeto que a gente estava escrevendo. Até hoje, eu tenho no meu computador aqui a história final do jogo que eu criei, que na época se chamava The Sling Shooter, que The Sling Shooter, em inglês, traduzindo assim para o português mal e porcamente, seria o atirador de estilingue. E era uma história super legal que se passava numa Tóquio do futuro, e tinha um menino, e esse menino tinha um cachorro, ele era um ex-jogador desse campeonato de estilingue moderno, sabe? Um campeonato meio underground. Ele tinha abandonado o campeonato, mas tinha um chefe da Yakuza, da máfia, que não tinha aceitado isso, raptou o cachorro dele. Enfim, era uma história bem complexa, mas eu lembro que eu tive vários elogios das pessoas que avaliaram esse meu projeto. E assim, modéstia à parte, poderia ter se tornado um jogo bem legal. Mas uma coisa
muito marcante que ficou para mim em uma dessas avaliações, porque eu lembro que a gente enviava o projeto para vários colegas para eles avaliarem, só que o projeto era anônimo, não tinha o nosso nome, né, para fazer uma avaliação assim, pode-se dizer, imparcial. Eu lembro que a pessoa escreveu para mim assim: eu percebi que nesse protagonista dessa tua história, desse projeto, esse protagonista está muito triste, ele não está feliz com o que ele faz. Eu espero realmente de coração que essa pessoa não seja um reflexo de você, mas se for, eu te desejo muito boa sorte, que você consiga realmente chegar no sonho que você tem. E isso me pegou tanto porque eu acho que eu acabei projetando quem eu era e o que eu estava sentindo naquele protagonista da história. Toda essa insatisfação, eu acho que essa infelicidade estava naquela pessoa, tanto que os outros colegas conseguiram perceber isso. E eu pensei nesse momento, eu acho que tá na hora realmente de eu fazer alguma coisa diferente. Mas daí veio uma luzinha lá de cima, sabe, que te ilumina, tipo, e surgiu um projeto diferente dentro da empresa. O que aconteceu? Eu trabalhava dentro de recursos humanos e tinham lá 7 instruções de trabalho, que eram 7 manuais, que todo mundo que entrava dentro da empresa tinha que ler. Agora você imagine, a gente em 2016, ninguém mais lê manual de nada. Se compra um produto, compra um celular, não vem manual ali dentro, você aprende a mexer, você dá um jeito. A pessoa tinha que entrar no trabalho e uma das primeiras coisas que ela tinha que fazer era ler esses 7 manuais. Pois bem, chegou a minha diretora na época e falou assim: a gente tem que fazer algo mais interessante. Que ideia que você tem? Primeira coisa que eu perguntei para ela: qual que é meu limite? Ela olhou para mim e falou: nenhum. Então beleza, me dá um final de semana que eu chego com uma ideia para você. Pois bem, esse final de semana eu passei inteiro trabalhando em cima do projeto. Até que veio aquela lampadinha na minha cabeça com uma ideia. Eu posso usar todo esse conhecimento que eu tive nesse curso de desenvolvimento de narrativa para jogo e transformar todas essas instruções de trabalho num grande jogo. Vai ser muito mais interessante para a pessoa ali que estiver lendo, que estiver participando. Eu lembrei daqueles grandes RPGs e criei 2 personagens. Tinha um personagem homem e um personagem mulher, que a pessoa podia escolher naquele momento. Eu usei uma plataforma que a gente tinha para curso online, fiquei ali trabalhando nas artes, jogava um fundo, escrevia a história inteira, o perfil do personagem e criei um projeto piloto. Dentro dessa história, a pessoa que participasse, ela ia navegando pelos 7 reinos e dentro desses 7 reinos ela tinha que derrotar 7 dragões. Essa era a história de maneira bem geral. Só que para ela percorrer toda essa aventura, ela tinha que passar por desafios. Esses desafios eram uma série de perguntas e respostas que, para conseguir completar eles, ela tinha que ler as instruções de trabalho, mas era algo muito mais interativo. Eu lembro até hoje que eu passei o final de semana trabalhando nesse projeto, cheguei segunda-feira, com aquele medo assim, de apresentar uma coisa completamente diferente desse mundo corporativo para alguém que está bem acima de você. Eu lembro que a primeira reação dela foi de surpresa, mas depois eu recebi um e-mail falando: sensacional, vamos tocar isso pra frente, a gente conseguiu aprovar, eu acho que vai dar muito certo. Eu fiquei super animado, mas claro que ao mesmo tempo eu tinha ali um trabalho enorme nas mãos e eu tinha só um mês para criar todo esse resto. Eu tinha criado só um projeto piloto e era algo realmente grande, mas eu fiquei trabalhando direto até final de semana para conseguir entregar no prazo. Eu lembro que muitas coisas eu tinha que fazer de casa, porque a gente não tinha permissão para acessar certos sites lá dentro da empresa, sabe? Esses bloqueios de TI. Eu lembro até hoje que perto da data da entrega do projeto, vieram as notícias de que essa multinacional que queria comprar a nossa empresa estava perto de fechar o contrato. Pois não deu outra. Nossa empresa foi comprada e muitos projetos que estavam acontecendo foram parados e outros cancelados. E o que você acha que aconteceu com o meu projeto? Por causa de todas as mudanças de políticas internas, aqueles arquivos ali não iam ter mais validade, não iam servir de mais nada. Ou seja, meu projeto inteiro foi jogado no lixo. Naquele momento, foi como se tivessem pegado uma faca e enfiado no meu coração. Todo aquele projeto que eu criei, tudo ia ser jogado no lixo. Eu não ia saber se ele ia funcionar, se as pessoas todas iam gostar, até porque quase ninguém tinha visto ele, só quem realmente estava envolvido com essa parte mais de perto. Então, naquele momento, eu me desanimei de vez. Eu lembro que até depois eu ganhei lá um prêmio de reconhecimento por tudo que eu desenvolvi, meio que tentaram dar uma amenizada, porque perceberam, afinal, né, que eu tinha ficado bem desmotivado. Mas isso não adiantou muito. Mas se tinha algo que eu podia ter tirado de positivo de tudo isso, foi que eu descobri o que eu realmente gostava de fazer, porque nesses pequenos momentos que
que eu tinha lá dentro do trabalho, fazendo as atividades do curso, e durante esse mês inteiro, mesmo trabalhando que nem um louco, trabalhando mais horas do que eu estava trabalhando normalmente, eu senti prazer, eu senti felicidade. E esse foi o começo dessa mudança. Eu lembro que eu queria mostrar tudo que eu tinha aprendido para as outras pessoas, eu queria ensinar isso para que outros também conseguissem criar coisas incríveis como eu estava fazendo naquele momento. E eu decidi fazer o meu primeiro vídeo no YouTube. Foi dia 12 de outubro de 2016, que mesmo com vergonha e um pouco ali com o pé atrás, eu coloquei o primeiro vídeo na plataforma. Eu sabia que ali eu estava plantando uma sementinha de um negócio novo, mas eu não sabia que isso ia tomar a proporção que teve hoje. Você começa ali com um canal com 0 pessoas, e olha agora com quase 80 mil pessoas me seguindo, milhões de visualizações, coisas que eu nem imaginava. Claro que depois eu estudei muito mais, eu li outros livros, eu fiz outros cursos e fui me desenvolvendo, mas tudo começou naquele momento. Tudo começou naquela história que eu criei para aquele jogo. Tudo começou naquele comentário que o meu colega de classe fez, realmente esfregando na minha cara que eu estava infeliz e que eu precisava mudar. Tem um discurso muito legal, que se você não viu ainda, vale a pena ver, que é do Steve Jobs, que ele fez numa universidade para algumas pessoas que estavam se formando. E ele fala muito sobre os pontos que vão se conectando. Que muitas vezes uma atividade que se faz na tua vida, uma atitude que você toma, ela parece algo isolado. Mas você precisa de um pouco de perspectiva para conseguir ver que aquele ponto ele não está sozinho. Quando você vai para trás, você começa a ver que ele se conecta com outras coisas. Mas para ter essa perspectiva, você precisa se afastar. Você precisa o quê? Você precisa de tempo. Olhar de longe. E hoje, com esse tempo, eu consigo ver muito bem esses pontos se conectando. Mas se eu não tivesse insistido naquela época, nessa ideia, nesse sonho que eu estava começando com esse primeiro vídeo no YouTube, com certeza esses pontos não iam se conectar. Às vezes, um curso novo que você está fazendo, um livro diferente que você está lendo, ou até uma grande decepção, pode não fazer muito sentido no momento. Mas se eu chegasse para esse André do passado e falasse, você está vendo isso aí? Esse clique que você está dando nesse mouse agora, entrando nesse curso, vai mudar a tua vida, vai fazer você ter uma empresa enorme daqui 4 anos. Ele olhar para mim e falar assim, cara, você tá maluco. Mas hoje, tudo isso que aconteceu comigo, as coisas boas e coisas ruins, eu com certeza, eu sou muito grato por todas elas. E como sempre, obrigado por assistir. Fuck this shit, yo, I'ma rise, ain't no time to plummet. Yeah, I got no time to plummet. I got no time.